Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, certo? Não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E toda a informação que você achar interessante e importante, você pode printar a tela e passar essas informações, né? Aquele gráfico, aquela questão, aquele conceito, passar essas informações para o seu caderno e assim você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Nós estamos trabalhando o início da química, o conceito da química, a química como uma ciência experimental, certo? Que estuda a matéria e suas transformações. No entanto, né, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar o início dos modelos atômicos, ok? Então, a partir de um certo momento, os químicos começaram a se perguntar: a matéria é feita de quê? Já existia uma ideia antiga de que a matéria era composta por átomos, pequenas partículas, certo? Então, essa ideia de átomos, ela começou a avançar. E aí surgiram os modelos atômicos. Mas dentre os modelos atômicos, o primeiro modelo, certo, que teve assim um impacto para o desenvolvimento da química foi o modelo atômico ou a teoria atômica de Dalton. Então, a teoria atômica de Dalton é o objeto de estudo do nosso vídeo de hoje. Show de bola, turminha? Então, vamos iniciar. Primeiramente, quem foi o John Dalton? Então, John Dalton é considerado o pai da química teórica, ok? Com apenas 12 anos de idade, ele iniciou sua brilhante carreira lecionando em uma escola. Além de ter elaborado a teoria atômica, Dalton descobriu uma importante lei da física, a lei das pressões parciais dos gases. Uma curiosidade sobre sua vida profissional, ele também atuou como meteorologista, tendo feito cerca de 200 mil anotações. Ok? Um pouquinho sobre o John Dalton, que é considerado o pai da química teórica. Por quê? Porque ele abordou, ele trouxe diversos conceitos e começou a trabalhar e assim estabelecer leis que mais na frente foram comprovadas. Ok, turminha? Bom, Dalton, a partir de trabalhos baseados em fatos e evidências experimentais, porque estamos em uma época que a química e a maioria das ciências, elas passaram de ciências teóricas para ciências experimentais, certo? Então, com base em diversos experimentos, o Dalton ele retoma a ideia do filósofo grego Demócrito, ok? Que a matéria era constituída por pequenas partículas maciças e indivisíveis, ok? E em 1808 propõe uma teoria atômica para explicar a composição das substâncias. Essa teoria possibilitaria posteriormente a criação do primeiro modelo do átomo. Turma, o átomo é uma partícula, tudo bem? Extremamente pequena. Então a gente não consegue perceber nem pelo microscópio, certo? Então, a gente precisa de um modelo para a gente poder entender a sua atuação, a sua participação nas reações químicas. Então, a gente precisa de algo concreto, um modelo, para a gente poder desenvolver os estudos da química. E o Dalton ele teve essa ideia e conseguiu montar, formular esse primeiro modelo atômico, certo? Aqui na tela nós temos uma representação no que Dalton entendia sobre os átomos, né?
o átomo de oxigênio, hidrogênio. Então, como que ele visualizava, entendia, e com base nisso ele criou o modelo atômico, né, relacionado aos átomos. Bom, segundo esse modelo atômico, olha só, a matéria é constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis. Então, o átomo era uma partícula esférica, maciça e indivisível. E aí que eu estou trazendo como exemplo, né, as bolas de bilhares. Então, para Dalton, o átomo era mais ou menos dessa forma. Uma esfera maciça e indivisível. Um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos apresenta as mesmas propriedades. Por quê, turma? Porque eles vão constituir o mesmo elemento químico. Então, bolinhas do mesmo tamanho e de mesma massa irão corresponder a elementos iguais, elementos químicos semelhantes. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas e tamanhos e propriedades diferentes. Então, eu vou conseguir diferenciar um átomo de um outro átomo através do seu tamanho, através da sua massa. Massas e tamanhos diferentes, elementos químicos diferentes. Massas e tamanhos iguais, elementos químicos iguais. A combinação de átomos de elementos diferentes numa proporção de números inteiros vai originar substâncias diferentes. Um enxofre com 2 oxigênios, o SO2. Um enxofre com 3 oxigênios, o SO3. Então, substâncias diferentes. Por quê? Porque as combinações seguiram proporções diferentes. Numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Então, dos reagentes para os produtos, existe apenas existe uma recombinação dos átomos. Nós não vamos criar novos átomos e nem destruir. Então, os átomos vão se recombinar, saindo de reagentes e indo para o produto, ok? Portanto, Dalton ele traz, né, a ideia de elementos químicos. E esses elementos químicos, eles precisam ser nomeados, ok? Então, até 1808, quando Dalton propôs a teoria atômica, eram conhecidos aproximadamente 50 elementos químicos, 50 tipos de átomos diferentes. Por volta de 1810, o químico sueco Berzelius ele organizou a notação química utilizada até essa data, que era bastante confusa, introduzindo como símbolo dos elementos as iniciais dos seus nomes antigos, normalmente em latim, ok? Esses símbolos usados até hoje são constituídos por uma ou duas letras, sendo a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula, certo? São os símbolos dos elementos. Então, se você, por exemplo, já viu a tabela periódica, então você já se deparou com os símbolos dos elementos químicos. Então, por exemplo, o elemento sódio. O elemento sódio ele tem símbolo Na. Por quê? Porque o sódio, né, esse nome sódio ele vem do latim natrium. E aí, no caso, nós vamos utilizar duas letras para representar o elemento sódio, né, o Na. A primeira letra maiúscula e a segunda sempre minúscula. Por que Na e não apenas N? Porque antes do sódio, os químicos, no caso aqui o Berzelius, ele deu a letra N para o nitrogênio, certo? Então, nitrogênio, símbolo N, um N maiúsculo. O sódio, que vem do nátrium, então eu vou utilizar duas letras, no caso o Na. E assim nós temos os símbolos dos elementos químicos. O potássio vem do cálium, certo? Então, símbolo K. O hidrogênio
hidrogênio, símbolo H, e assim por diante, turminha. Então, em alguns casos, esse símbolo ele coincide, por exemplo, com o português, oxigênio, letra O. Em outros casos, não. A prata. A prata, o símbolo é Ag. Por quê? Porque o nome em latim é argento, certo? E já tínhamos um Ar, que é o argônio, tudo bem? Esses símbolos a gente não precisa decorar. Nós vamos, ao longo do ensino médio, nós vamos acabar, por exemplo, memorizando muitos. Por quê? Muitos elementos, né, eles vão estar aparecendo constantemente. Carbono, hidrogênio, o oxigênio, o próprio sódio, o ferro, Fe, ok? Então, esses elementos muito comuns, eles vão estar aparecendo sempre no seu livro, nas questões, então a gente vai acabar memorizando esses elementos. Mas a gente não precisa se preocupar, certo? Qualquer informação a mais, a questão, por exemplo, vai te fornecer, né, o nome, o símbolo do elemento químico, certo? Agora, existe uma representação gráfica, tudo bem? E aqui é importante para nós, estudantes do ensino médio, entendermos essa representação gráfica, certo? A representação gráfica de uma substância, utilizando os símbolos e os índices numéricos, é denominada fórmula, a famosa fórmula química. Você já deve ter sido indagado. Qual a fórmula química da água? H2O, ok? Então, essa combinação, certo, entre o símbolo e índices que vão indicar a quantidade desses átomos são as fórmulas químicas, ok? Ela indica também a constituição, né, de cada unidade formadora daquela substância. Então, no caso, a água, certo? H2O. Então, H2O nada mais é do que a molécula de água, certo? Só que essa representação gráfica é a fórmula química da água. A fórmula química da água, H2O. Tudo bem? Bom, essa fórmula me diz quais são os elementos. Eu tenho o elemento H, que é o hidrogênio, e o elemento O, que é o oxigênio. Hidrogênio, oxigênio. Show de bola? E a quantidade desses átomos? São dois átomos de hidrogênio, H2, e apenas um átomo de oxigênio, H2O. Turma, se eu olho, né, observando a fórmula química, então, o índice 1 eu não preciso colocar, ele fica subentendido. Então, eu não preciso falar H2O1, certo? Apenas H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Uma outra forma de representar seria usando esse modelo de bolas, ok? Onde essa bolinha vermelha ela corresponde ao átomo de oxigênio, né? E as bolinhas pretas correspondem aos átomos de hidrogênio. H2O, uma bolinha vermelha e duas bolinhas pretas. O modelo atômico de Dalton permite-nos concluir que toda a matéria é constituída por átomos de um mesmo elemento químico ou de diferentes elementos químicos. Se fosse, por exemplo, o H2, o H2 é o gás hidrogênio. Eu só tenho hidrogênio. No caso aqui da água, nós temos o elemento hidrogênio combinado com o elemento oxigênio, certo? Bom, e o modelo de Dalton, ele permite a gente compreender as leis ponderais. Nós temos um vídeo sobre as leis ponderais, então você pode pesquisar, certo? Se você quiser se aprofundar mais nas leis ponderais. Então, a teoria atômica de Dalton possibilitou, em nível microscópico, certo, o esclarecimento das leis ponderais, estabelecidas por Lavoisier e Proust. Então, a lei da conservação da massa. Turminha, Lavoisier havia verificado que a massa total dos reagentes era igual à massa total dos produtos. Dalton, por sua vez, propôs que a matéria é formada por átomos que não podem ser criados nem destruídos.
Logo, durante uma reação química, importante essa informação, o número de átomos deve permanecer constante. Então, a quantidade de átomos iniciais, né, no caso dos reagentes, deve ser igual à quantidade de átomos nos produtos, ok? Se a quantidade de átomos vai permanecer a mesma, né, constante, então a massa não vai variar. Então, reagentes originam produtos, ok? Aqui uma reação química. O carbonato de cálcio, que através do aquecimento vai gerar cal viva, que é o óxido de cálcio, mais o gás carbônico, ok? Olha só, eu trouxe aqui, por meio do modelo das bolas, o carbonato de cálcio, CaCO3, ok? E olha aqui o resultado, a cal viva, o óxido de cálcio, CaO, e o gás carbônico, CO2. Turminha, se a gente contar reagente e produto, nós vamos ter um átomo de cálcio, né, uma bolinha preta, ó, tanto no reagente quanto no produto, uma bolinha azul que corresponde ao carbono, certo? E tanto no reagente quanto no produto, três bolinhas vermelhas, que vai corresponder ao átomo de oxigênio. Então, os átomos, as quantidades dos átomos são as mesmas. Portanto, se cada bolinha dessa tem uma massa e as quantidades são iguais, então a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Por quê? Porque houve apenas uma recombinação dos átomos que participam da reação, certo? Uma segunda lei ponderal é a lei de Proust, ou das proporções definidas, né? Proust havia determinado que uma substância sempre apresenta composição constante, o que pode ser explicado em nível atômico pela teoria de Dalton. A teoria de Dalton ela permitiu várias explicações. Então, nós temos aqui os reagentes, né, originando produtos. É uma reação química. A reação química é assim. E nós temos como exemplo o gás hidrogênio se combinando com carbono, formando o metano. Ok? Gás hidrogênio são 2H2 mais um átomo de carbono, gerando o CH4, que é a molécula de metano. Então, o hidrogênio eu vou representar por bolinhas pretas. Tudo bem, turminha? Como são duas moléculas de gás hidrogênio, então aqui nós temos as quatro bolinhas de hidrogênio. Essas bolinhas, ou esses hidrogênios, vão se combinar com um átomo de carbono, que eu estou representando por uma bolinha azul. Olha aqui o resultado. CH4, carbono, combinado com 4 hidrogênios. Então, nós temos aqui, turminha, os mesmos átomos, a mesma quantidade de átomos. As quatro bolinhas pretas representando os 4 hidrogênios, as quatro bolinhas pretas representando os hidrogênios. Uma bolinha azul, carbono, uma bolinha azul, o átomo de carbono. Certo? Ah, mas aqui é a lei de Lavoisier. Show de bola. Você está prestando atenção. Vamos agora às proporções. Turminha, se eu dobrar a massa de um componente, eu vou ter que dobrar a massa de todos os outros participantes da reação. Então, se eu dobrar a quantidade de carbonos, então, em vez de ser um átomo de carbono, são dois átomos de carbonos, duas bolinhas azuis, então agora eu vou precisar do dobro da quantidade de hidrogênio. Antes eram 4 bolinhas, agora vão ser 8 bolinhas de hidrogênios, né? 4 se combinando com um de carbono, 4 de hidrogênio se combinando com o outro átomo de carbono. Eu vou obter como resultado duas moléculas de metano. Então, se você observar, nós vamos ter novamente as mesmas quantidades de átomos, ou então de bolinhas, usando o modelo de Dalton, certo? Então, isso vai explicar a conservação da massa. E como dobramos
a massa de um dos componentes, por exemplo, o carbono, então todos os outros componentes tiveram que ser dobrados também. Essa é a lei de Proust. Show de bola, turminha? Um pouquinho sobre a teoria atômica de Dalton e as diversas implicações dela. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!